é um suplemento que vocês vão utilizar sempre com orientação do médico ou do nutricionista. Por quê? Porque é preciso avaliar exames e entender qual é a dosagem que você vai usar. O ferro nunca é quanto mais melhor, porque o excesso de ferro ele vai ser tóxico para o organismo, tá? Então, assim, é importante que vocês tenham esse cuidado. Bom, o ferro, quando forem orientar vocês a utilizar, muitas pessoas recebem um ferro do SUS. No SUS, qual é o ferro que eles oferecem? É o sulfato ferroso. O sulfato ferroso é um ferro péssimo para absorção e causa muitos efeitos colaterais. Uma das melhores formas de ferro de vocês utilizarem ferro quelado, ferro bisglicinato, ferro polimaltose, são alguns das formas químicas que são bem absorvidas. E quais são as necessidades? Olha que curioso, tá? Mulheres, as necessidades diárias, elas alteram conforme a faixa etária. Mulheres de 19 aos 50 anos precisam de 18 miligramas de ferro por dia. Mulheres acima de 51 precisam de 8 miligramas. Contudo, se você ainda já tem 51 anos, mas se você ainda menstrua, você vai precisar de mais quantidade de ferro. Se você está fazendo terapia de reposição hormonal, você vai precisar de necessidades aumentadas de ferro. Se você é uma mulher que tem mioma e sangra muito, você vai precisar de mais do que 18 miligramas de ferro por dia, tá? Para vocês terem uma noção, gestantes precisam por dia de 27 miligramas de ferro. E uma mulher sem estar gestante, 18 miligramas de ferro. O que é interessante, tá? É a gente se atentar à absorção, né? É mais importante a gente suprir as necessidades e dar atenção à quantidade de ferro que a gente está consumindo e a biodisponibilidade do que a gente pensar no suplemento que a gente está usando quando a gente não tem orientação. Por exemplo, o que eu quero dizer, tá? Existem alimentos que são favorecedores da absorção do ferro e existem alimentos que são prejudicadores. Quando você usa um suplemento de ferro, nem sempre você vai ingerir aquilo tudo. Normalmente, a gente ingere menos de 20%, tá? Então, você usou lá 100 miligramas de ferro, o seu corpo só vai absorver 25 miligramas. Então, a mesma coisa com a comida, tá? E uma coisa, de fato, a carne vermelha, as proteínas animais, são as maiores fontes de ferro e as mais fáceis de serem absorvidas. Contudo, quem tem mioma não deve consumir carne vermelha todo dia. Isso é algo já batido, né? Martelo batido, não tem dúvida. Ah, mas eu tô com anemia ferritina de 8. Não é por isso que você vai comer mais carne. Você vai fazer suplementação oral, suplementação venosa, vai usar vegetais verdes escuros, mas não vai consumir mais carne por conta disso, tá bem? Então, assim, ó, o ferro tem que ser, sim, com orientação. Quais são os exames que vocês precisam ter para avaliar? Hemograma é um panorama geral, mas, sobretudo, ferritina. A ferritina é o exame mais fidedigno que vai te dizer exatamente como está o seu estoque de ferro. É como se fosse assim, ó. Você tem uma panela lotada de arroz no fogão. Aquela panela, ela vai acabar. É importante você saber se na sua despensa você tem arroz também. Se você tiver arroz na despensa, a hora que o arroz da panela acabar, você vai lá, pega e coloca na panela. Se você não tiver arroz na despensa, quando da panela acabar, babou. Você pode ter aí problemas seríssimos. Então, é muito importante avaliar a ferritina. Eu tenho situações de todos os jeitos, como pacientes que têm o hemograma bonitinho, sem nenhum sinal de anemia. Quando a gente olha a ferritina lá embaixo, ou seja, anemia. Se eu tivesse pedido só o hemograma, não ia saber que a pessoa tem anemia. Ou o contrário, um hemograma bem debilitado e uma ferritina que não está tão ruim assim.
mas está tendo dificuldade na passagem e na entrega do oxigênio. Então, meninas, né, a aula hoje ela é um pouco mais profunda mesmo, mas o que eu quero resumir para não complicar para vocês. O ferro vai ser um dos suplementos mais importantes para aquelas mulheres que sangram muito, tá? Se você não tem um profissional te orientando, você não vai poder utilizar suplementação de ferro em altas dosagens, porque você não vai ter um acompanhamento. Agora, se você tem um acompanhamento, principalmente no período menstrual, que você está sangrando mais, está perdendo mais sangue, é um momento que vale a pena você usar uma dosagem de ferro um pouco maior, tá? Mas gravem isso. Mesmo que te derem o ferro sulfato ferroso, se você puder comprar um outro tipo de ferro, fala para o médico, não tem outra forma que você me indique, não tem outra marca que não seja sulfato ferroso, porque o sulfato ferroso, ele dá dor abdominal, ele causa mais prisão de ventre, e todos esses ferros, usou ferro, seu cocô vai ficar mais preto, é normal, não é para se assustar, tá bem?